neste momento, nessa tarde de quinta-feira, a Eli Maria Menegasso, que é a coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde de Brusque, e também a Lilian Gisele Pereira do Nascimento, que faz parte aí, é assistente social da equipe de atendimento a crianças com autismo, para falar sobre o Dia Mundial do Autismo, que é marcado no calendário justamente nessa data. Tudo bem, Eli? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Primeira vez aqui, né? Primeira vez. A Eli tá dizendo que não é blogueira, então é pra gente pegar leve com ela. Mas eu penso que todo mundo tem um pouquinho de blogueira, né? Tudo bem, Gisele? Tudo certo. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? É Lilian Gisele, né? Lilian Gisele. Vocês fazem parte, então, da equipe de atendimento a crianças com autismo. O que dá pra gente falar sobre o autismo aqui na cidade de Brusque nessa data? Quer começar, Lili? Então, o município inaugurou a sede própria do CRESE, que Sim. é o Centro de Reabilitação em Saúde Infantil e Transtorno do Espectro Autista, agora no dia 25 de fevereiro, né? Então tá bem novinho lá o nosso espaço. E então lá a gente atende crianças com transtorno do espectro de 3 a 11 anos, né? Que são encaminhadas pelas unidades básicas de saúde. Por quê? Porque é um serviço especializado. Então a gente precisa que haja esse encaminhamento para que a gente possa ofertar o atendimento de fato aquelas crianças que têm essa demanda, né? E hoje esse trabalho já está bem ativo, já tem uma demanda grande lá, não? Sim, hoje a gente tem 98 crianças em atendimento no serviço, que é feito por uma equipe multiprofissional, né? E dessas 98 crianças, a gente tem 56 já com diagnóstico, ou seja, fazendo as terapias, e 42 em investigação. Pode perguntar pra ela. Lá. Vou até perguntar pra vocês como é que as famílias estão tratando isso, porque muitas vezes a família deixava dentro de casa isso, achava que talvez era uma coisa que fosse normal para eles, que era da idade das crianças, e sabendo que tem um espaço hoje ofertado pela prefeitura, elas estão buscando mais vocês através claro, dos postinhos de saúde? Busca, né? Tem bastante caminhamento, né, Lilian? A gente tem uma fila de espera, né? Devido à alta demanda. Geralmente são encaminhados pelas escolas também, que daí apresenta dificuldade ali no início escolar, na primeira série, e daí já também encaminha para a UBS e a UBS encaminha para nós. Mas tem uma demanda, vem procurando bastante, sim. Então, o que tem acontecido hoje no dia a dia que eu tô lá, né, dentro do serviço, e a gente observa que as famílias têm ido diretamente no serviço perguntar como que é feito o acesso, né? Na maioria das vezes, a criança ela já apresenta sinais na primeira infância, até o 5º ano. Inclusive no ano de 2022, no censo, né, do IBGE, foi a primeira vez que a gente então conheceu os números oficialmente do autismo no nosso país, que está em 2,4 milhões de pessoas, né? Então as famílias, elas sim, a partir desse censo, inclusive, que deu uma identidade, digamos assim, no nosso país para essa população, elas buscam sim a informação lá no serviço e a gente faz a devida, né, orientação da importância do atendimento especializado que é ofertado lá no centro, né, de reabilitação, para que essas crianças evoluam numa forma positiva no quadro do autismo. Qual o que vocês mais identificam, detectam quando chega alguém lá para fazer um acompanhamento? Eu pergunto isso porque hoje talvez nem tanto, mas eu lembro de uma época, eu sou pai de autista e eu lembro de uma época aí, inclusive a família do meu filho não aceitava muito essa condição, e é uma realidade que eu percebi em muitas famílias, de não aceitar, de tratar isso como uma doença, há um preconceito muito grande. Tanto é, para vocês terem uma ideia, eu trabalho em sala de aula também, e um dos xingamentos que a garotada quer fazer muitas vezes é chamar a pessoa de CLT ou de autista, como se isso fosse uma coisa pejorativa, uma coisa uma coisa ruim, exatamente. E a gente precisa lidar e trabalhar muito. Os adolescentes, tô falando de boca de adolescente que sai isso, tá? Como é que o que vocês enfrentam e percebem quando alguém chega com um diagnóstico para fazer esse acompanhamento lá com vocês? Infelizmente é muito comum, principalmente no seio familiar da própria pessoa com autismo. Esse preconceito, né? Existe esse preconceito, muitas vezes eles são tratados como pessoas preguiçosas, que não querem fazer, ou que estão fazendo pirraça, estão fazendo birra. Então isso ainda é muito comum. Porque o autismo, se a gente falar do autismo, é bem complexo, né? Sim. Porque já começa pela questão do diagnóstico, que embora se apresentem sinais, ele também se confundem com outras condições de saúde, como por exemplo o TDAH,
né? Então esse preconceito, essa discriminação ainda é muito presente e infelizmente até no seio familiar das próprias pessoas com autismo. Então quando algumas famílias chegam lá, às vezes um familiar compreende, né, que é uma condição específica, que precisa de um cuidado especializado, diferente, mas que ele tem muito potencial também, né? Todos nós temos alguma limitação, né? E quando então eles chegam lá, um familiar às vezes compreende isso e o outro não, fala, não, meu filho não tem nada, meu filho não precisa, quando crescer vai melhorar, é desobediente, preguiçoso. Então isso é muito comum ainda, infelizmente. Ou seja, lutar contra o preconceito parece ser o maior desafio, né Lilian? Sim, é o maior desafio, por isso que esse dia de hoje, o dia, né, mundial e também nacional da conscientização do autismo é importantíssimo. Para quê? Para que as pessoas tenham informação, né? O autismo, ele é uma condição específica, porque quando a gente fala do espectro, o que significa o espectro, né, da palavra ali do autismo? É uma condição com vários sintomas e sinais e que cada um é diferente, né? Um vai ter um gosto mais apurado para alguma coisa, que a gente às vezes chama de hiperfoco, né? Mas as características principais é então a questão das habilidades sociais, que a gente fala, essa dificuldade, a dificuldade da comunicação, né? E essa questão dos padrões repetitivos ou restritivos que a gente fala. Então, isso é um sinal, mas não quer dizer que a pessoa que tenha isso, né, é igual você comentou, vai chamar de autista porque talvez é organizado ou não é. Então, infelizmente, está banalizado mesmo, mas é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Sim, e vale lembrar que não é uma doença, né? Ela só precisa de alguns cuidados especiais, precisa de algumas orientações, porque eu lembro também que os antigos falavam, meu filho sempre foi agitado, às vezes já tinha autismo, só que não tinha conhecimento ainda, né? E qual é a diferença do autismo com o TDAH? Existe alguma diferença de comportamento? Sim, existem várias diferenças, né? Mas aí a avaliação, por isso que é importante, tão complexo. Sim. É nesse atendimento médico e também de uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, que a gente coleta essas informações desde lá da primeira infância pra gente, é como se fosse mesmo, não é à toa que o símbolo é um quebra-cabeça, que a gente monte esse quebra-cabeça para juntar essas informações e chegar num diagnóstico adequado. E até dizem que muitos que, por exemplo, Einstein e tantas pessoas que marcaram, né, época e sim, por ter uma inteligência também tinha autismo, né? E foram grandes pensadores, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa está falando mal, né? Chamando de autismo alguém que pode ter uma mente, e tem de fato uma mente brilhante, só precisa de alguma ajuda, né? Talvez. Então vocês percebem que nesse meio existem pessoas talentosas, pessoas que realmente estão despontando na questão da inteligência também? Sim, faz parte desse público também. O que acontece com o autismo é que às vezes ele não vem sozinho, que a gente costuma dizer, ele vem com um combo. Sim. Às vezes a pessoa autista, ela tem também o TDAH, ou uma deficiência intelectual, ou altas habilidades, né, que a gente chama de, então, superdotação. Mas todos eles têm sim um potencial. Aí a importância do trabalho da equipe multiprofissional para identificar justamente isso. Então a gente vai investir, né, no potencial dele, não na limitação. Exatamente. Ô Eli, como é que tá a equipe de vocês lá? Uma equipe multidisciplinar, né? E essa equipe é formada por quantos e que profissionais? Hoje a gente tem um neuropediatra, um psiquiatra, uma pediatra. Essa é a parte clínica médica, né? Aí tem assistente social, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, administrativo e a profissional da limpeza. Essa é a nossa equipe que trabalha das 7 da manhã às 17. Esse atendimento ele começa com o diagnóstico enviado geralmente pela escola, ou o próprio diagnóstico também é feito ali com vocês? Como que é feito esse encaminhamento para, né, para esse serviço? Esse serviço já tem há 3 anos no município, né? Sim. Porém, agora foi inaugurada a sede nova dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Então nós temos uma casa só nossa agora, né? Estamos bem felizes lá, né? Juntamente com a Secretaria de Saúde e, né, a Prefeitura, que conseguimos criar tudo isso. Os encaminhamentos são feitos via CISREG, né? Isso é uma lei já federal, que, né, a gente cumpre isso rigorosamente. Pela regulação, né? Pela regulação. Então, todas essas crianças passam pela UBS primeiro
independente se veio encaminhado da escola ou procurou, né, espontaneamente a UBS, passa pela UBS, o médico faz esse atendimento inicial, ele suspeitando ou tendo diagnóstico de autismo ou TDAH, ele vai encaminhar para nós. Eu tenho uma curiosidade, até. Vamos supor que duas pessoas se casam e os dois são autistas. A probabilidade do filho nascer autista é comum ou não tem nada a ver? Então, hoje essa condição, por isso que a gente chama de condição, não de doença, e também quando você comentou há pouco, por que ela não é uma doença? Porque não tem cura. Existem as terapias para que a pessoa consiga, digamos, se encaixar, né? E ficar bem com a limitação dela, com a potencialidade que ela tem, e ficar bem. Não existem estudos ainda nem da causa principal do autismo. Existem sim questão da genética, mas essa pergunta também eu não vou saber te responder. Mas possivelmente, se a gente tem carga genética junto na questão do autismo, a probabilidade deve aumentar, com toda certeza. O que se tem hoje, por exemplo, a idade materna a partir dos 40 anos é um risco, sinal de risco. A idade paterna a partir dos 50, mas não se trata ainda dessa questão do, né, de quando dois se juntam. Mas se tem a carga genética, então a probabilidade aumenta, né? Sim. Então, só para concluir, lá no nosso serviço a gente faz tanto diagnóstico quanto recebe crianças com diagnóstico nível 1 e 2, né? Então a gente também tem uma parceria com a AMA, que atende para nós os níveis 3 de suporte. Então, no nosso é nível 1 e 2, as UBS se encaminham, e nível 3 de suporte a gente encaminha daí para a AMA, que é uma parceira, né? E até como é que é esse trabalho com as crianças? Porque cada criança normalmente já tem essa particularidade, né? E com o autismo provavelmente já deve ter outras particularidades. Como é que eu trabalho com elas para desenvolver também essa situação delas ali com vocês? Então é feito, quando ela chega para nós, a gente faz que a gente chama de anamnese, né? Uma entrevista bem completa do histórico dessa criança, não só da condição, mas também de vida dela. E aí depois, a partir daí, a gente faz uma discussão de caso na reunião de equipe pra gente fazer o plano terapêutico dela, que é singular, que a gente fala, o PTS, né? Então é plano terapêutico singular, ou seja, em cima das demandas daquela criança naquele momento do desenvolvimento humano dela, porque como a gente recebe crianças de 3 a 11 anos, cada fase do desenvolvimento humano também tem a sua, né, questão específica. Então, em cima de cada criança é desenvolvido. Então, se ela tem demandas das habilidades sociais, por exemplo, comportamental, atendimento com a psicologia, tem questão de conflito familiar ou de acesso a direitos, o serviço social entra junto, a questão das AVDs, que é a questão das atividades da vida diária, terapeuta ocupacional, e assim a gente vai direcionando. É um tratamento bem personalizado. São tratamentos individuais, na maioria dos casos, então. Elas não ficam junto as crianças, normalmente cada uma vai num horário e são atendidas naquele momento, então. Justamente, até existem atendimentos coletivos que a gente fala, que pode ser de 2 a 4 crianças, mas, por exemplo, se a gente quer fazer naquele grupo, pequeno grupo, desenvolver as habilidades sociais dela, daí a gente faz esse grupo, também pode acontecer, mas sempre pensando no desenvolvimento de habilidade daquela criança. E a idade média que chega, que se percebe, né? E se tem o diagnóstico, hoje ele está mais rápido, porque uma época era demorado, né? Você precisava passar por inúmeros especialistas para poder ter esse diagnóstico. Hoje tá rápido o diagnóstico que chega para vocês? É que hoje a gente tem mais esclarecimento a respeito, né? Mais ferramentas, mais parceiros, como a Eli falou, né? Então, é um pouco mais rápido, só que é um diagnóstico também delicado por conta disso, pra gente não errar, né? A gente não pode fazer um diagnóstico, por exemplo, em um atendimento, a gente precisa então dessas informações, conhecer essa criança lá conosco, receber relatório da escola, que é um espaço onde ela fica pelo menos 4 horas no dia, também da família, relato da família. Hoje a maior prevalência da faixa etária é de 5 a 9 anos. 5 a 9 anos. Já com diagnóstico. Eu conheço algumas pessoas que depois de adulto, como a gente brinca assim, depois de velho, foram descobrir que, e até tem um caso até de uma colega nossa da comunicação, a Guedra, que foi inclusive presidente da AMA. A Guedra, depois de adulta, ela é autista, o marido, os filhos, e depois de adulta ela foi descobrir que era autista e tal, e trabalha muito bem com esse tema. Então, tem muitos casos também hoje de pessoas porque antigamente, né, na nossa época, não na época das duas que são mais jovens aqui, mas na nossa época, falava-se pouco nisso, né? Não existia muita informação, né?
Por isso que esse dia de novo eu vou falar, é importantíssimo. E esse dia ele vai além da conscientização, né? Porque é difícil a gente falar em conscientização. A gente tá falando aqui hoje, daqui a um ano a gente volta a falar, mas é a partir da prática, né? O respeito, né? Dessa condição, não fazer, né? Como esses adolescentes às vezes fazem, de usar como uma coisa ruim, né? Porque xingar, a pessoa autista, ela é uma pessoa, ela é única, ela é incrível, ela também tem um baita potencial em determinada área, e em alguma que seja da socialização, ela tem uma limitação, mas ela é um ser humano igual e ela também faz parte do nosso coletivo, da sociedade, né? Muito bem, Lilian e também Eli, muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Ainda não tive a oportunidade de conhecer o espaço lá, até na época que foi inaugurado eu até ia lá para acompanhar, acabei não conseguindo, mas uma hora dessa quero fazer uma visita lá para conhecer o trabalho de vocês lá. Isso, será muito bem-vindo. A gente até gostaria de passar o endereço, às vezes, porque as pessoas são encaminhadas então é na Rua Riachuelo, número 18, ali no centro mesmo. Fácil de achar, do né? terminal, é tranquilo para descer de ônibus e ir até ali também. E são bem-vindos qualquer dia que quiserem visitar nosso espaço. Estamos de portas abertas. Maravilha. Obrigado, meninas. Obrigado pela oportunidade. Também.